Já pensando na volta às aulas, eu trouxe para vocês esse incrível estojinho de dinossauro. Olha que graça! Eu sou a Débora Travasso, para quem não me conhece ainda, sou a criadora aqui do canal Amor em Crochê by Deb. Sejam todos muito bem-vindos! Já peço para quem não é inscrito ainda no canal, se inscreva, você não vai pagar nada por isso e vai ajudar o canal a crescer. Não se esqueça de curtir, de compartilhar e de ativar o sininho das notificações para sempre que eu postar conteúdos novos aqui, o YouTube notificar vocês, tá bom? Ele ficou com tamanho de 27 centímetros. Cabe bastante coisa aqui dentro. Deixa eu mostrar para vocês. Já tá recheado de lápis, canetas, marcadores. Cabe bastante coisinha, ainda cabe mais. Eu coloquei pouca coisa aqui. E é uma peça muito fácil de fazer, super rápida. Tenho certeza que vocês vão amar. Antes da gente ir para o tutorial, eu quero deixar uma palavra de meditação para o dia de hoje, que está no livro de Romanos, que é um livro do Novo Testamento da Bíblia, Romanos 12, 2, que diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tá bom? Essa é a palavra para a nossa meditação de hoje. Bora lá para o nosso tutorial. Então vamos para a nossa lista de materiais. Eu vou utilizar agulha 2.2, tesoura para remate, vou utilizar olhos com travas de segurança, esse daqui é o número 9, agulhas de tapeçaria, marcadores de carreira, fio amigurumi, vou utilizar essa cor que é o verde militar e essa cor que é o tijolo. Vou utilizar um fecho, esse é 18 centímetros, se eu não me engano, acho que é o número 2. Tá? Tem 18 centímetros. Então, são essas a nossa lista de materiais. Vou começar com o fio na cor tijolo. Faço um anel mágico. Faço uma correntinha para prender o anel. Faço 6 pontos baixos. Fecho o anel. Venho no primeiro ponto. Faço um ponto baixo. Coloco o marcador. Fiz um ponto baixo, no mesmo espaço, faço mais um ponto baixo e sigo fazendo aumentos em todos os pontos, 2 pontos baixos para cada ponto de base, por toda a volta. Finalizei a segunda carreira com 12 pontos baixos, tiro o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Fiz um ponto baixo, no ponto seguinte faço um aumento. No seguinte, um ponto baixo. No seguinte, um aumento. Sigo fazendo dessa forma por toda a volta, um ponto baixo e um aumento. Finalizei a terceira carreira com 18 pontos, tiro o marcador, faço um ponto baixo, volto com o marcador. Agora, para ficar com uma base bem redondinha, né, o círculo bem redondinho, eu vou fazer uma divisão aqui no início. Nessa carreira, que é uma carreira par, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Sendo que aqui no início, eu vou fazer somente um ponto baixo. Em seguida, faço um aumento. Depois, aqui no final, eu completo com mais um ponto baixo, para totalizar 2 pontos e um aumento. E agora, prossigo fazendo 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta, até o finalzinho. Só aqui no início que a gente faz um ponto baixo, tá? Chegando aqui no finalzinho, faço um ponto baixo para fechar com 2 pontos baixos e um aumento. Aí fica o círculo perfeito. Tiro o marcador, faço um ponto baixo, volto com o marcador.
Nessa carreira, nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Normal, não vai ter divisão aqui no início, porque é uma carreira de número ímpar. Sempre nas carreiras pares, nós vamos iniciar com a metade dos pontos, tá? Para ficar um círculo bem perfeito. Então, eu vou fazer 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Finalizei a 5ª carreira com 30 pontos baixos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Essa agora é uma carreira par. Nós vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento por toda a volta. No início, eu faço só 2 pontos baixos e um aumento. Agora sim, faço pontos normais, 4 pontos baixos e um aumento. Faço isso por toda a volta. Chegando aqui no finalzinho, faço 2 pontos baixos para completar a carreira. Finalizei a carreira 6 com 36 pontos baixos. Tiro o marcador, faço um ponto baixíssimo e corto o fio. Faço uma laçada na agulha. Venho aqui na parte do arremate, um ponto antes do arremate, faço um ponto baixo. Nessa carreira, nós vamos fazer 5 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Já venho prendendo esse fio junto com os pontos. Então, vou seguir fazendo 5 pontos baixos e um aumento. Finalizei a carreira 7 com 42 pontos baixos. Venho no primeiro ponto, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Nessa carreira, nós vamos fazer 6 pontos baixos e um aumento. Lembrando que essa é uma carreira par, nós vamos dividir, fazer 3 pontos baixos e um aumento. Depois, seguimos fazendo pontos normais, 6 pontos baixos e um aumento. Nós vamos fazer carreiras de aumentos até a carreira 14, seguindo assim, progressivamente. Nessa carreira, nós vamos fazer 6 pontos e um aumento, que é a carreira 8. Na carreira 9, 7 pontos e um aumento por toda a volta. Carreira 10, 8 pontos e um aumento. Carreira 11, 9 pontos e um aumento. Carreira 12, 10 pontos e um aumento. Carreira 13, 11 pontos e um aumento. Carreira 14, 12 pontos e um aumento. Então, nós vamos seguir fazendo essas carreiras progressivas, né? Fazendo carreiras aumentando gradativamente em cada carreira até a carreira 14. Lembrando que as carreiras pares, nós dividimos no início e completamos ela no final, tá bom? Então, eu vou dar sequência e já volto com vocês. Finalizei a carreira 14 e ela ficou com um total de 84 pontos. Então, recapitulando, nós paramos na carreira 7 com 42 pontos baixos, a carreira 8 ficou com 48, a carreira 9, 54, a carreira 10, 60 pontos, a carreira 11, 66 pontos, carreira 12, 72 pontos, carreira 13, 78 pontos e essa última carreira que terminamos agora, 84 pontos. Tiro o marcador, faço um ponto baixíssimo e corto o fio. Vamos voltar com o fio na cor tijolo. Faço uma laçada na agulha, venho aqui um ponto antes do arremate, faço um ponto baixo, já trago o fio para frente para ir prendendo. E nessa carreira, nós vamos fazer 13 pontos e um aumento. No final dela, vamos ficar com 90 pontos. Essa vai ser a carreira 15. Carreira 16, 14 pontos e um aumento. No final, vai ficar com 96 pontos. Carreira 17, 15 pontos baixos e um aumento por toda a volta, finalizando com 102 pontos.
Carreira 18, 16 pontos baixos e um aumento, finalizando com 108 pontos. Lembrando que as carreiras pares, a gente faz a divisão aqui no início e depois completa no final. Vou prosseguir e já volto com vocês. Cheguei aqui no final da carreira 18, com 16 pontos baixos e um aumento por toda a volta, totalizando 108 pontos. Tiro o marcador. Faço um ponto baixíssimo. Corto o fio. Faço uma laçada na agulha. Faço um ponto baixo. Nessa carreira de número 19, nós vamos fazer 17 pontos baixos e um aumento por toda a volta, totalizando 114 pontos baixos. Depois, nós vamos fazer a carreira 20, com 18 pontos e um aumento por toda a volta, totalizando 120 pontos. Carreira 21, 19 pontos baixos e um aumento por toda a volta, totalizando 126 pontos. Carreira 22, 20 pontos baixos e um aumento por toda a volta, totalizando 132 pontos baixos. Carreira 23, 21 pontos baixos e um aumento por toda a volta, totalizando 138 pontos baixos. Carreira 24, 22 pontos baixos e um aumento por toda a volta, totalizando 146 pontos baixos. Eu vou fazer todas essas carreiras e volto com vocês. Lembrando que as carreiras pares, a gente faz aquela divisão no início e completa no final, tá bom? Terminei a carreira 24 e olha como que ficou bonito o círculo. Bem redondinho, bem perfeitinho. Tiro o marcador, faço um ponto baixo, volto com o marcador. Nessa carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Finalizei a carreira 25 de pontos sobre pontos, tiro o marcador, faço um ponto baixíssimo. Já vou cortar o fio de um tamanho suficiente para costurar o zíper. Para vocês verem. Ficou com 19 centímetros, tá? De diâmetro. Depois a gente vai dobrar o meio dessa forma para fazer a costura. Vou reservar por enquanto. Para fazer a cauda, eu fiz um anel mágico, coloquei 6 pontos baixos dentro do anel. Agora venho no primeiro ponto, faço um ponto baixo. Coloco o marcador. Nessa carreira, nós vamos fazer 6 pontos baixos também. Vamos fazer ponto sobre ponto. 6 pontos baixos. Desviro o trabalho para que não fique pelo avesso. Vou ajustar bem aqui o anel mágico. Tiro o marcador, faço um ponto baixo. Coloco o marcador. Fiz um ponto baixo, no ponto seguinte faço um aumento. No ponto seguinte, um ponto baixo. No seguinte, faço um aumento. No seguinte, um ponto baixo. Finalizo com um aumento. Essa terceira carreira finalizou com 9 pontos baixos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo.
coloco o marcador. Nessa carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto, 9 pontos baixos. Deixa eu cortar esse fiozinho aqui para não me atrapalhar. Quarta carreira ficou com 9 pontos baixos também. Tiro o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Fiz um ponto baixo, no ponto seguinte faço um ponto baixo, no ponto seguinte faço um ponto baixo. Fiz 3 pontos baixos seguidos. Agora, eu vou fazer 3 aumentos seguidos. Fiz o primeiro aumento. No próximo ponto, faço outro aumento. E no próximo ponto, outro aumento. Fiz 3 aumentos seguidos. E finalizo com 3 pontos baixos seguidos. Essa quinta carreira finalizou com 12 pontos baixos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo, volto com o marcador. Nessa carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto, 12 pontos baixos. Finalizei a carreira 6 com 12 pontos baixos, tiro o marcador, faço um ponto baixo, volto com o marcador. Fiz um ponto baixo, faço 2, 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. Em seguida, faço um aumento. Eu vou repetir essa sequência por toda a volta. 3 pontos baixos e um aumento. Finalizei a sétima carreira e ela ficou com um total de 15 pontos baixos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo, volto com o marcador. Nessa carreira, vamos fazer ponto sobre ponto, 15 pontos baixos. Finalizei a carreira 8 com 15 pontos baixos também. Tiro o marcador, faço um ponto baixo, volto com o marcador. Fiz um ponto baixo, faço 2, 3, 4 pontos baixos. Em seguida, faço um aumento. Sigo essa sequência por toda a volta. 4 pontos baixos e um aumento. Finalizei a carreira 9 com 18 pontos baixos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Nessa carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto, 18 pontos baixos. Finalizei a carreira 10 com 18 pontos baixos, tiro o marcador, faço um ponto baixo, volto com o marcador. Fiz um ponto baixo, faço 2, 3, 4, 5 pontos baixos, em seguida faço um aumento. Sigo essa sequência por toda a volta, 5 pontos baixos e um aumento. Finalizei a carreira 11 com 21 pontos baixos, tiro o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Nessa carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto, 21 pontos baixos. Finalizei a carreira 12 com 21 pontos baixos também, tiro o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Nessa carreira, nós vamos fazer 6 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Finalizei a carreira 13 com 24 pontos baixos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo, volto com o marcador. Agora, nós vamos fazer a carreira 14 e 15 pontos sobre ponto. 24 pontos baixos em cada carreira. Cheguei aqui no final da carreira 15, tiro o marcador, faço um ponto baixo, volto com o marcador. Fiz um ponto baixo, faço 2,
3 pontos baixos, um em cada ponto de base. Em seguida, faço um aumento. Sigo essa sequência por toda a volta, 3 pontos baixos e um aumento. Finalizei a carreira 16 com 30 pontos baixos, tiro o marcador, faço um ponto baixo, volto com o marcador. Nessa carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Terminei a carreira 17 e ela ficou com um total de 30 pontos também. Tiro o marcador, faço um ponto baixíssimo e já posso cortar o fio. Eu vou cortar de um tamanho suficiente para a costura. Vou reservar. E agora nós vamos fazer a cabecinha. Para fazer a cabeça, eu já adiantei a base, fiz 6 pontos baixos, fiz um anel mágico com 6 pontos baixos. Segunda carreira, fiz aumentos em todos os pontos, totalizando 12 pontos. Terceira carreira, um ponto e um aumento por toda a volta, totalizando 18 pontos. Quarta carreira, 2 pontos e um aumento por toda a volta, totalizando 24 pontos. E a quinta carreira, 3 pontos e um aumento por toda a volta, totalizando 30 pontos. Agora, eu tiro o marcador, faço um ponto baixo, volto com o marcador. Agora, eu vou fazer da carreira 6 até a carreira 10, ponto sobre ponto. 30 pontos baixos em cada carreira. Finalizei a carreira 10 com 30 pontos baixos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo, volto com o marcador. Nessa carreira, nós vamos fazer diminuições. Fiz um ponto baixo, faço 2, 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. Em seguida, faço uma diminuição. E sigo essa sequência por toda a volta, 3 pontos baixos e uma diminuição. Finalizei a carreira 11 com 24 pontos baixos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Nessa carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto, 24 pontos baixos. Finalizei a carreira 12 com 24 pontos baixos também. Tiro o marcador, faço um ponto baixíssimo e já posso cortar o fio de um tamanho suficiente para a costura. Agora, eu vou posicionar os olhinhos. Eu vou contar aqui, ó, a partir da primeira carreira do anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras. Aí, vocês testam para ver onde que fica melhor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Trocar de lugar de novo. Isso aqui é teste, tá, gente? A gente vai colocando, vai olhando para ver onde que tá melhor. Vou colocar a travinha. Vai ter gente que vai gostar de colocar o olhinho mais para baixo, mais para cima, mais pro meio, tá? Então, isso é muito pessoal. Ficou assim, os olhinhos posicionados. Agora, eu vou fazer um bordadinho com o fio branco. Já coloquei aqui na agulha de tapeçaria. Fiz um nozinho, escondi o fio aqui pra dentro e ficou assim. Vou fazer a mesma coisa desse lado. Para fazer as patinhas, eu vou utilizar o fio na cor tijolo. Faço um anel mágico. Faço uma correntinha.
faço 6 pontos baixos. Fecho o anel, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Fiz um ponto baixo, no mesmo espaço, faço mais um ponto baixo, fazendo aumento. E sigo fazendo aumentos em todos os pontos. Tiro o marcador. Essa segunda carreira ficou com 12 pontos baixos. E aqui no primeiro ponto, faço ponto baixo, coloco o marcador. Fiz um ponto baixo, no ponto seguinte, faço um aumento. No ponto seguinte, um ponto baixo. No seguinte, um aumento. Sigo fazendo essa sequência por toda a volta, um ponto baixo e um aumento. Finalizei a terceira carreira com 18 pontos, tiro o marcador, faço um ponto baixíssimo, corto o fio. Faço uma laçada na agulha. Venho aqui na parte do arremate, pegando somente as alcinhas de trás. Faço um ponto baixo. Já prendo esses fios. E faço ponto sobre ponto, pegando somente as alcinhas de trás. Nós vamos fazer a carreira 5, 6 e 7 pontos sobre ponto. 18 pontos baixos em cada carreira. Finalizei a carreira 7, tiro o marcador, faço um ponto baixo, volto o marcador. Fiz um ponto baixo, em seguida faço uma diminuição. Em seguida, um ponto baixo. Em seguida, uma diminuição. Sigo essa sequência por toda a volta. Um ponto baixo e uma diminuição. Finalizei a carreira 8 com 12 pontos baixos. Tiro o marcador. E agora a gente vai fazer o fechamento nessa patinha. Eu não vou colocar enchimento, se vocês quiserem colocar, pode colocar um pouquinho. Eu prefiro não colocar, tá? Introduzo a agulha dos dois lados, faço um ponto baixo, faço 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Fechei a peça. Agora, corto de um tamanho suficiente para costurar depois. E agora é só fazer mais 3 peças iguais a essa. E agora eu vou fazer uma costura. Lembra que nós deixamos um fio bem longo para costurar o zíper. Vou fechar um pouquinho essa peça, vou dobrar ao meio. Eu deixei a parte do arremate bem aqui, ó, pro ladinho mesmo, tá? O fio tá saindo daqui do arremate, já facilita para iniciarmos a costura. Venho costurando em zigue-zague. Fiz a costura, vou retirar esse fio da agulha. E vou deixar esse fio quietinho aqui dentro. Agora, vou colocar a ponta do fio da cabeça na agulha. Vou encaixar dessa forma. E faço a costura, um ponto aqui no corpinho. E pego um ponto na cabeça. Ponto no corpinho. Ponto na cabeça.
e vou fazer a costura por toda a volta. Eu vou colocar um pouquinho de enchimento, tá? Na cabeça, conforme eu vou costurando aqui, eu vou preenchendo, não vou colocar muito, só pra dar um volume aqui na cabeça, tá bom? E agora, eu vou costurar a cauda. É o mesmo processo que costurei a cabeça. Então, a gente vai encaixar aqui. Na cauda, eu não vou colocar enchimento, então eu não vou fazer aquela costura aqui pra fechar, tá? Vou colocar aqui direto. Encaixo bem certinho. Deixa eu acertar bem aqui os dois lados. Posiciono a cauda e faço a costura, um ponto no corpinho, um ponto na cauda, por toda a volta. E agora, nós vamos costurar as patinhas. Mais ou menos aqui, ó, na distância de um dedo, ó, eu vou posicionar. Vou colocar o arremate pra dentro. E a costura é simples, é um ponto no corpinho, um ponto na patinha. Vou fazer a costura das 4 patinhas e volto com vocês. Agora, para fazer aquela parte dos espinhos que tem nas costas do dinossauro, eu venho com o fio na cor tijolo, não vou fazer laçada, eu vou vir direto, vou deixar um pedaço de fio, mais ou menos desse tamanho, pra gente arrematar depois. Venho nessa parte da cauda, deixando um pedacinho, aqui tem uma sobressalência, ó, tem uma curvinha, no início dela eu começo a trabalhar. Venho no ponto seguinte, faço um ponto baixíssimo. No ponto seguinte, um ponto baixo. No ponto seguinte, faço mais um ponto baixo. Pulo um ponto, venho no próximo, faço 3 meio pontos altos. Esse fiozinho aqui, ó, já vem prendendo, tá? Então, eu puxo pra ajustar os pontos. Faço 2 correntinhas. Venho aqui, ó, na base do ponto. Faço um ponto baixíssimo. No mesmo espaço, faço mais 3 meio pontos altos. Pulo um ponto de base, venho no próximo, faço um ponto baixo. Pulo um ponto de base, no próximo, faço 3 meio pontos altos. Faço o picô. Mais 3 meio pontos altos no mesmo espaço. Pulo
Pulo um ponto de base, venho no próximo, faço um ponto baixo. Agora venho trabalhando de um lado e depois trabalho do outro. Então, fiz um ponto baixo, pulo um ponto e agora nós vamos fazer 3 pontos altos. Aqui na parte da cauda nós trabalhamos meio pontos altos. Nessa parte aqui nós vamos fazer pontos altos, tá? Leques com pontos altos. Então, eu faço um, no mesmo espaço, faço mais 2 pontos altos. Totalizando 3 pontos. Faço 1, 2, 3 correntinhas, venho aqui no ponto, venho aqui na base do ponto, faço um ponto baixíssimo e mais 3 pontos altos. Pulo um ponto de base, venho no próximo, faço um ponto baixo. Pulo um ponto de base, no próximo faço o leque de 3 pontos altos, com um picô no meio e mais 3 pontos altos. Vou seguir fazendo dessa forma até aqui o finalzinho. Cheguei aqui no finalzinho dessa parte. Agora, fiz um ponto baixo. Aqui bem no meio, faço um ponto baixo. No ponto seguinte, faço mais um ponto baixo. Ficando desse jeito, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. E agora, começo a fazer os leques. Pulo um ponto de base, venho no próximo, faço o leque com o picô no meio. E prossigo fazendo dessa forma até o finalzinho dessa parte. Cheguei aqui no finalzinho do outro lado, introduzo a agulha aqui bem no meio, faço um ponto baixo. E pego aqui nesse primeiro ponto alto que fizemos, ó, depois da cauda. Faço um ponto baixíssimo e posso cortar o fio. Puxar essa pontinha de fio aqui pra dentro dos pontos, pra esconder. Corto bem rentinho. Esse fiozinho aqui já posso cortar, porque ele tá preso aqui também. Então, corto bem rentinho. Deixa eu subir um pouquinho a câmera para vocês terem uma visão melhor dele. Posicionei o zíper com alfinetes. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? E agora eu vou fazer a costura simples aqui com o meu fio que já tá aqui dentro da peça. Já coloquei na agulha. Deixa eu mostrar aqui só um pontinho com vocês pra vocês verem como que eu vou fazer. Desse jeito.